Olá pessoas, eu sou Giovanni Vicenzo e vocês estão na Trilha Folclore. Sejam todos muito bem-vindos e desde já deixe o seu like, ative o sino de notificações e não se esqueça de inscrever-se no canal. Venha fazer parte dessa verdadeira corrente de bruxas astutas e de pessoas apaixonadas por folclore, cultura e tradições rurais. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o deus eslavo Veles, o deus do gado, da agricultura, da morte, da feitiçaria e de tantas outras coisas. Nós também vamos refletir um pouco sobre a consciência do paganismo nos nossos dias. Será que nós somos de fato pessoas pagãs? Eu convido você a me acompanhar nessa reflexão. Roda a vinheta! Por que é tão difícil para algumas pessoas compreender a natureza das divindades agrárias e relacionadas ao clima e à colheita? Por que é tão difícil para algumas pessoas entender costumes e tradições rurais, mesmo celebrando rituais sazonais de colheita? É uma pergunta interessante porque nos traz uma resposta muito direta. A maioria de nós tem sido apenas teoricamente pagão. Não tem vivenciado a experiência do paganismo real. Não tem experimentado a vivência do paganismo na pele. Não tem enxergado o mundo através de uma ótica pagã. Então a gente tem um grupo grande de pessoas que teoricamente são pagãos. Só que a gente entra em uma zona complicada. Por quê? Uma estante abarrotada de livros sobre a história do paganismo, sobre panteões de divindades de diversos povos e culturas, não fazem de ninguém pagão. Assim como uma estante abarrotada de livros de medicina, ou de odontologia, ou de arquitetura, não faz de ninguém um médico, uma médica, uma arquiteta ou um dentista. Nós precisamos da vivência, da experimentação, da imersão no sagrado pagão e de imergir nessa filosofia, nessa cultura que nos coloca em comunhão com a própria terra. Não se trata apenas de teoria, não se trata apenas de uma exposição midiática. Se trata de experimentação, vivência. É preciso viver. E hoje nós estamos vivendo um momento de profunda desconexão disso. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais distantes do significado de paganismo e da essência do espírito pagão. Nós estamos cada vez mais distantes dessa realidade pagã. Parece até que a gente não depende mais da terra. Vocês percebem isso no seu cotidiano? Então, por isso, muitas pessoas têm uma profunda dificuldade de entender divindades agrárias ou alguns costumes e tradições de pessoas que dependiam de fato da terra, que tinham essa consciência. Não é que a gente não depende mais, mas eu acredito que o problema tenha sido essa perda de consciência, que acontece, que vem acontecendo de forma muito gradual. E hoje nós vamos falar sobre isso, mas primeiro nós vamos refletir um pouco sobre o significado da palavra pagão. O termo pagão deriva do latim tardio e a gente tem a palavra paganos, que significa pessoa do campo, habitante da charneca, um morador de terras camponesas. Nós temos uma pessoa rústica, um civil simples, tido por muitos, inclusive, como ignorante. Uma pessoa, de fato, que está engajada com o serviço da terra, pode ser com o arado, com plantio, com colheita, mas a gente vê no paganismo o apontamento para um estilo de vida, uma pessoa que está profundamente conectada com o significado não apenas físico da terra e todos os benefícios que ela traz, mas também com os conceitos espirituais por trás de seu arado, de sua colheita, por trás de todo o trabalho envolvido com a vida camponesa. E quando o cristianismo finalmente chega no Império Romano,
A palavra pagão é designada justamente como uma palavra ofensiva, afinal de contas, ela é referência a uma classe de pessoas tidas como ignorantes, como matutas, como pessoas dadas à idolatria, como pessoas que têm várias divindades e que renegaram ou que ainda não conheceram a verdade de Cristo. Então os pagãos eram essas pessoas do campo, da floresta, das montanhas, que tinham essa visão de mundo profundamente conectada com a vida agrária, com a vida do campo, ou com essa vida completamente desmembrada do sistema comum. O pagão está intimamente ligado à terra. E nós precisamos repetir isso, falar sobre isso, porque não tem como eu me dizer pagão estando completamente desconectado dessa consciência, dessa comunhão. Então havia um esforço da comunidade pagã em nome de sua sobrevivência. Eles se dedicavam diante dos deuses porque dependiam disso. Toda a sua vida girava em torno de suas colheitas, do clima e das tradições de seus ancestrais. Há esse esforço, essa dedicação em manter essas tradições vivas porque tudo isso representava sobrevivência. Se os deuses são agradados, se os deuses são devidamente adorados, se os deuses recebem os nossos sacrifícios e as nossas dedicações, automaticamente eles vão entregar a nós o benefício divino de uma colheita próspera, farta, livre de pragas, livre de um clima destrutivo, como por exemplo de enchentes, de tempestades, de granizo que arrebata a colheita toda, de uma seca devastadora ou de animais selvagens também. Então há, em nome da sobrevivência, este cuidado, este zelo, porque são deuses que personificam a terra, são deuses que personificam a mesa farta, são deuses que personificam a alegria, são deuses que personificam a morte, portanto podem nos livrar das situações de risco, dos perigos da vida. Então o paganismo ele vem desse contexto de sobrevivência, de luta, de trabalho. Então, por que há tanta dificuldade para entender essas divindades que estão ligadas ao plantio e à colheita, ou para entender alguns costumes e todo esse esforço para agradar os deuses? Tudo isso existe porque, como eu disse anteriormente, nós estamos em um momento de profunda desconexão dessa comunhão com a Terra. A gente perdeu a essência paganos. Todas as facilidades tecnológicas que a gente tem, inclusive eu amo, porque sem elas eu não estaria falando aqui com vocês, tudo isso cooperou para que a gente se acostumasse numa zona de conforto incrível. Isso não pode acontecer. A gente pode sim desfrutar de tecnologias maravilhosas sem perder a nossa conexão com a Terra, mas a gente entrou dentro dessa zona de conforto onde a gente se acostumou com as facilidades. E na nossa cabecinha, independente do clima, faça sol, faça chuva, os grãos que a gente consome vai estar lá na prateleira do supermercado. O leite vai estar na geladeira, as carnes que consumimos vão aparecer no freezer, então não há um esforço. A gente está acostumado com essa distribuição e se esquece de que ainda somos dependentes da terra. Ainda somos dependentes do poder emanado pelos deuses no nosso mundo. Então a gente vai se esquecendo dessa dependência e isso causa essa desconexão, esse desligamento da verdadeira essência do paganismo. Essa semana eu estava lendo a contracapa de um livro, inclusive de uma famosa editora, que é famosa inclusive por publicações com temática pagã e de ocultismo, que dizia o seguinte, que na bruxaria tradicional, antigamente, a gente tinha essa dependência das colheitas, portanto, muitos ritos eram baseados em ritos agrários. Hoje, como nós não temos essa dependência do campo e de colheitas, não é uma preocupação, é como se fosse assim, fica tranquilo, hoje a gente já não depende mais, a gente pode ficar sossegado porque tem aí a distribuição da indústria. Nós nos esquecemos de que para essa distribuição acontecer, a colheita tem que ser boa.
Os trabalhadores do campo têm que se dedicar a se esforçar nas lavouras para que o alimento chegue lá no seu condomínio de luxo, lá no seu apartamento, lá na sua casa, lá no seu prédio. Senão não chega. Tem que ter esforço para você comer o peixe, para você comer a farinha, para você ter acesso ao feijão, ao arroz, à soja, à cana, ao açúcar e tantas outras coisas que compõem a mesa do brasileiro e de todas as pessoas do mundo. É necessário que o campo, que a terra esteja fértil, que a chuva alimente o espírito da terra e que o espírito da terra decida-se a fertilidade. É necessário que os deuses do clima tragam a umidade celestial ao campo e que tudo esteja em profunda harmonia para que a terra dê os seus frutos, dê os seus grãos, dê o seu alimento. Essa é uma visão pagã. Você não precisa morar em uma aldeia isolada, você não precisa morar nas montanhas, você não precisa ser um habitante de zonas rurais para você enxergar a vida através de uma perspectiva pagã. Mas sem essa perspectiva é impossível, de fato, entender divindades agrárias. Vai ser muito esquisito, vai ser estranho, não dá para entender os rituais do campo, não dá para entender os costumes, nem tradições orais, se você está profundamente desconectado com a terra. São pessoas que, apesar do nick lá das redes sociais ser filha de Hécate, filho de Poseidon, filha de Perséfone, filho de Quetzalcoatl, apesar de serem filhos de tantos deuses, que muitos deles estão ligados ao clima, inclusive à terra, não entendem o básico sobre a visão pagã. Então este é um problema de profundo desligamento e a gente precisa olhar, refletir e pensar: será que de fato eu sou pagão? Será que o que eu faço, será que o que me move de verdade é o paganismo? Ou será que é outra coisa, uma outra filosofia, uma outra verdade espiritual? Paganismo ainda é a comunhão da alma para com a terra. Então, para entender divindades agrárias, para entender rituais e costumes camponeses, a gente precisa sair um pouco da nossa zona de preguiça e buscar refletir sobre essa nossa dependência da terra, que ainda hoje é óbvio que é necessária. Então a gente precisa aprender a refletir sobre a importância dos deuses ainda hoje, deuses antigos, porém não obsoletos. Mas até as oferendas de vocês têm se tornado profundamente mecânicas, desconectadas de qualquer significado profundo e pagão. Você entra no supermercado, cata um pacote de jujuba, joga no caixa, paga, chega em casa, coloca num pote, põe no altar e nem olha para aquilo mais. E aí se a gente pergunta o porquê, qual a motivação da oferenda, a pessoa diz: não, é que Hécate estava doida para mascar uma bala de chiclete. É que Tezcatlipoca me pediu tanto um picolé de kiwi nessa semana que eu não estava mais aguentando. É que Coatlicue estava querendo tanto aquele Cheetos novo que saiu e aquele miojo de chocolate, ela queria experimentar. E a gente fica nessa. A gente acaba transformando deuses da vida e da morte em crianças mimadas que faz birra no supermercado porque está querendo chocolate, porque está querendo bolacha recheada, porque está querendo suco. Nós precisamos nos lembrar do que é paganismo de volta. Nos preocupar com o campo, nos preocupar com a terra, nos preocupar com a natureza, nos preocupar com esse solo sagrado debaixo dos nossos pés, nos preocupar com os costumes e com os valores, com os princípios que a gente quer transmitir para as pessoas que estão aprendendo conosco, inclusive, que se inspiram no nosso caminho. Mas quando a gente olha, por exemplo, para o paganismo no Brasil, o que a gente vê? A gente vê elitismo, a gente vê racismo, a gente vê uma profunda desconexão dessa questão que eu estou citando hoje, que é a comunhão com a terra e uma industrialização do sagrado. Tudo nosso hoje é industrial, porque a gente não consegue se dedicar
cozinhando uma oferenda, buscando e indo atrás de algum elemento com as nossas próprias mãos. Eu não estou falando que comprar de um artesão, de alguma pessoa que fornece produtos de verdade necessários é errado, mas eu estou falando que a gente não tem mais aquele prazer, por exemplo, de cozinhar para os ancestrais, por exemplo, de se dedicar de forma orgânica, com presença. É muito fácil chegar no supermercado, numa loja, comprar algo, colocar no altar e virar as costas, mas isso não gera contato, não gera comunhão, não gera relacionamento. É necessário voltar ao início e buscar ter um relacionamento orgânico. As pessoas hoje têm vergonha, porque se expor que é pagão, ou se expor que é pagã, perde os contatinhos da agenda. Ou perde em nome de Afrodite, o boy magia, é assim que fala o termo? Eu acho que está um pouco obsoleto, né? Mas enfim, perde lá o contatinho, perde a contatinha, e aí fica nessa, entendeu? Hoje a gente tem esse afastamento, mas como tá na moda a gente ter uma espiritualidade diferentona, então a gente fica naquela assim, sou, mas não sou, sabe como é? Precisamos de reconexão, precisamos levar a sério aquilo que nós fazemos. Como é que você diz que é adorador de uma divindade, sendo que você nunca leu nada sobre ela, não se interessa sobre a cultura dela e ainda menospreza o povo de onde ela encontrou, de onde a origem dela se encontra? Tem pessoas que têm profundo preconceito com mexicanos, por exemplo, mas quer adorar a Santa Morte. Tem pessoas que têm preconceito com pobres, com pessoas marginalizadas, mas quer adorar a Santa Morte. Olha só que interessante, não é um pensamento muito desconectado da realidade? Não está vivendo fora da casinha essas pessoas? É racista, profundamente racista, mas quer o poder do voodoo do seu lado. Não respeita tradições, mas quer se denominar bruxa tradicional. Então essa falta de respeito, essa falta de compromisso, essa preguiça, ela não caracteriza o paganismo, ela não caracteriza a comunhão, ela só diz mais sobre o seu caráter e sobre o tipo de espiritualidade fraca que você exerce. Nós precisamos de saúde mental na nossa vida espiritual. E para isso a gente tem que abrir mão de todos esses comportamentos nocivos à espiritualidade e buscar nas fontes verdadeiras, ter um contato íntimo com a terra, ter um contato com as pessoas que estão engajadas com aquele paganismo, com aquela história, com aquela cultura, respeitar as culturas de origem. Essa semana teve um grande problema aí com os pseudo-xamãs da internet, que são pessoas que de xamãs não tem nada. Por quê? Porque estão desconectadas da realidade da terra, da realidade da vida, das dificuldades que as pessoas que de fato são xamãs enfrentam na luta pela sobrevivência de suas culturas de origem. Então a gente tem um cara com um cocar na cabeça, com um maracá nas mãos, tocando e vendendo cursos na internet, que tem nojo de pisar descalço no chão. Eu já vi pessoas assim. Eu não estou dizendo que alguém me disse, mas que eu já vi com os meus próprios olhos e ouvi pessoas dizendo isso. Nós estamos dentro de um contexto, numa comunidade que está tão afastada do paganismo, embora se diga pagã, que são pessoas que pegam medicinas da floresta, que pegam ervas, que pegam ramos e raízes, como diria minha avó, torta direita, vende, comercializa isso como se não fosse nada, como se não tivesse um significado sagrado por trás disso. E são ditas xamãs da internet, tem curso e vende. Por quê? Porque o público quer consumir mentira. Enquanto a sua espiritualidade for baseada em mentira, em fictismo, você nunca vai experimentar o paganismo real. Porque esse paganismo real você só encontra pisando no chão, andando com dignidade, com honestidade diante dos deuses da vida e da morte. Então podem se autodenominar xamãs, mas não são xamãs. Podem segurar instrumentos sagrados, mas não possuem ligação com o espírito sagrado deste caminho. Podem até caminhar na floresta, mas a floresta não caminha dentro deles. Podem citar os nomes dos espíritos do rio, da montanha, do vale,
mas não há vida nas suas palavras porque não vivem isso, não colocam em prática. É teórico, é ficção pura. E a gente observa isso nas redes sociais e tem gente que aplaude, que acha bonito. E a gente precisa parar de tolerar esse tipo de comportamento dentro da comunidade, porque são pessoas que simplesmente tomam dos povos indígenas. É o mesmo mecanismo do colonizador de continuar se apropriando, tomando, arrancando e depois fazendo o quê? Desprezando, menosprezando, pisoteando essas culturas, porque não há respeito nisso. Eu já fui taxado, agora tá na moda dizer isso, né? São as pessoas cagadoras de regra. Por quê? Porque eu acho um absurdo essa mistureba, essa salada de fruta que promove mais apagamento cultural do que os neopentecostais entrando nas aldeias. E aí tem gente que acha ruim e que realmente não tem nenhuma consciência pagã, porque vive como uma das engrenagens da indústria, desse mercadão que visa simplesmente lucrar. Independente da origem desse lucro, o negócio é lucrar, continuar lucrando. E aí a gente se esquece dos deuses, se afasta do serviço sagrado, mas é sacerdote, mas é sacerdotisa e ai de quem dizer o contrário. Nós precisamos reavaliar o significado de paganismo, o significado de sacerdócio, o significado de xamanismo. Pega um monte de crenças, costumes, tradições de diferentes etnias, não estuda, não conhece, não valoriza de verdade, mas junta aquilo tudo num liquidificador, bate e vende como xamanismo. É xamanismo. Indígenas estão praticando? Xamanismo. Está vendido assim. Então tudo isso é um desrespeito, não tem nada de paganismo nisso. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso na nossa comunidade, no nosso meio. Dito isso, a gente pode avançar para o conteúdo de Vélez, para esse bate-papo sobre Vélez. Eu só fiz essa introdução sobre paganismo para a gente poder entender um pouco sobre essa divindade, o porquê de tanto esforço de povos eslavos para ter Vélez do seu lado, para ter outras divindades da terra, do clima e da colheita do seu lado, porque são pessoas que compreendiam a necessidade dos deuses no seu cotidiano, diferente de nós que estamos desacostumados com essa noção de sagrado tão presente e nos acostumamos com essa relação fria, mecânica, profundamente mecanizada com os deuses. Está na hora da gente fazer alguns reparos, alguns ajustes e se voltar para o sagrado. Vélez é uma divindade do gado, da agricultura, da vida rural. Ele está profundamente ligado ao campo e a toda essa consciência que a gente discutiu no vídeo até o presente momento. A origem do nome Vélez desperta uma série de significados e como não existem muitos registros dos antigos eslavos sobre nenhuma divindade, é uma coisa assim, é um mosaico de peças que a gente tem que montar devagarinho, seguindo historiadores, folcloristas e pesquisas populares. É muito complicado você ter um conjunto de material sobre isso. A gente vai analisar algumas palavras proto-indo-europeias que trazem o significado do nome para o deus Vélez. A primeira palavra que nós iremos destacar é well, uma palavra proto-indo-europeia para lã. Então aí você tem uma conexão do deus Vélez com a fiação, com atividades que de fato eram camponesas, como a lã. Inclusive em um dos mitos, um ninho de lã é formado sobre os pés, sobre as raízes da árvore do mundo, e lá Vélez, em forma de uma serpente, descansa. Outra palavra é uma palavra ucraniana para cabelo, que faz muito sentido, até porque quando Vélez assume uma forma bestial, na maioria das vezes, ele assume uma forma de um animal peludo, como um urso ou como um lobo. Então, a palavra ucraniana para cabelo, ela está muito relacionada também a Vélez, por causa desse caráter de Deus metamorfo, de Deus que assume muitas formas animais. Outra palavra de origem proto-indo-europeia é Welk. Essa palavra, ela faz referência à noção de úmido ou molhado, o que traz a noção de que Vélez é uma divindade que traz a umidade à terra, a fertilidade aos campos, responsável por trazer a água, as águas que vão tornar a terra
fértil, vão tornar a terra propícia para a agricultura ser feita. Outra palavra também de origem proto-europeia é volitus. Essa palavra aqui faz referência ao prado, que destaca Veles na sua função de pastor dos mortos. Ele sai pelas colinas, pelos prados, buscando as almas e as arrebanhando, trazendo para o seu rebanho. Veles coloca os mortos como pastores de suas ovelhas no Nav, no mundo dos mortos. Então ele também tem essa função, além de uma divindade da colheita, do plantio, de um deus agrário, de um deus da floresta, porque inicialmente Veles era um deus da vida selvagem, dos animais, das bestas do campo. Depois disso, Veles se torna um deus visto como agricultor, como um pastor, como um poderoso senhor da terra e da fertilidade, o de muitos pelos, o molhado, o que traz a umidade, e também como um senhor dos mortos, aquele que pastoreia as almas, o rebanho dos mortos no submundo. Inicialmente, Veles foi reconhecido pelos velhos crentes, e eu gosto de usar esse termo, velhos crentes, para fazer referência aos antigos povos pagãos. Ele era reconhecido como um deus da floresta, um deus das criaturas selvagens e da vida selvagem propriamente dita. Então a noção de um deus Veles agricultor, ela vem depois, ela é um pouquinho mais tardia, mas ela vem colocando Veles nessa função de deus querido pelos camponeses e temido. A natureza de Veles, assim como a própria vida selvagem e como o trabalho no campo, é imprevisível. Veles consegue ser tanto benéfico quanto maléfico. Ele é um deus extremamente trickster, inclusive ele é conhecido como também uma divindade trapaceira. Veles é padroeiro dos feiticeiros e de todos os praticantes de magia que invocam o seu nome nos rituais sagrados ligados às épocas do ano onde ele se faz mais presente, onde a energia dele é mais forte, onde se concentra um maior poder sobre o seu nome. Então a gente tem um deus feiticeiro, a gente tem um deus que é profundamente relacionado tanto à vida selvagem quanto à vida rural organizada, e temos uma divindade que é tão querida quanto temida. Este é o deus das bruxas eslavas, o deus feiticeiro que também foi sincretizado, relacionado ao longo da história com o diabo, após o advento do cristianismo. Após a chegada do cristianismo, Veles ele é relacionado à figura do diabo, e principalmente por essa função de ser um pastor de almas, de levar as almas para esse lugar no mundo inferior. Veles se torna aí uma referência do diabo eslavo e passa nas narrativas da cosmovisão eslava a ajudar Deus na criação do mundo. Então o diabo ele é um ajudante de Deus, apesar de ser um antagonista, né? Como agradar Veles? As oferendas para o deus Veles são oferendas de fácil acesso, qualquer pessoa pode ofertar a ele com respeito, em memória de sua presença e de todo o significado que a sua presença traz. O queijo fresco, os grãos, o leite, o mingau de azeite também é oferecido a Veles, assim como flores e ramos silvestres. Os ramos de endro são oferecidos para proteção, para trazer pureza, para que não hajam prejuízos durante o período de maior seca, durante o inverno. Outras oferendas possíveis para Veles são ramos de manjericão. São servidos justamente para trazer paz, prosperidade, abundância na família e amor, porque o manjericão ele não é apenas uma planta relacionada à limpeza. A gente não tem que seguir tabelinhas de almanaques e de livretos e nos esquecer de que cada cultura tem a sua forma de se relacionar com uma determinada planta, pedra, energia. Então, há muitos significados que podem ser empregados para um único elemento, dependendo da cultura onde a gente está observando aquele instrumento, aquela planta, aquela pedra, aquele elemento. Outras oferendas ligadas a Veles são os chifres das vacas. Veles tem uma profunda associação com chifres porque ele é descrito como um deus possuidor de chifres. Então ele é um deus de aparência mais velha, o que inspira a sabedoria dos pastores do campo. Ele geralmente é descrito como um senhor de barba longa, portando um cajado de pastor e se transformando em um urso, ou um lobo, ou em uma serpente, que é um dos maiores símbolos de Veles,
é a serpente, deus dos adivinhos, dos feiticeiros, das bruxas e de todos aqueles que amam e adoram a noite, a floresta e os mistérios que este ambiente envolve. E esse Deus de caráter duplo, esse Deus generoso e ao mesmo tempo temido por ser um Deus trapaceiro, por ser um Deus que através dessas trapaças, inclusive, destes comportamentos de trickster, inspiram sabedoria, inspira conhecimento. Às vezes é o tombo que vai nos ensinar a colocar mais força nos joelhos. Minha avó tinha um ditado que dizia assim, que é o susto do peão que faz ele ficar esperto. Então Veles traz um pouco disso, e esse contato com ele nos ajuda a ficar mais sabidos ali na hora de contatar os deuses. A gente não pode simplesmente chegar na presença dos deuses de qualquer forma. E com muita responsabilidade, com muito amor e devoção, os deuses se agradam das oferendas prestadas, os deuses se agradam da comunhão, e nós somos abençoados, nós temos um país abençoado, uma terra abençoada, estados, cidades abençoadas. Nas produções de TV, nós temos Veles aparecendo na série Desalma, produzida pela Globoplay. Nessa série, a bruxa Aya contata esse deus Veles através de um ritual justamente para comunicação com os mortos, buscando a astúcia e a força dos ancestrais. E é muito interessante porque a partir daí Veles, como outras divindades, se tornam mais populares no Brasil. E eu particularmente, não sei vocês, mas acho maravilhosa a caracterização da Aya. Para mim, é ali um exemplo de bruxa incrível, né? Eu acho que tanto pelo senso de humor dela, eu sou apaixonado pela Aya, gente, desculpa, um fã de carteirinha. Mas voltando ao assunto, eu acho interessante que em Desalma, Aya transmite para nós uma noção de paganismo, uma noção de bruxaria, que é justamente aquilo que a gente estava citando no início do vídeo, que anda faltando, que é uma seriedade em torno das tradições, em torno dos costumes, em torno da presença dos deuses, né, desse contato com a presença dos deuses que a gente precisa ter. Acho muito bacana essa referência, é uma referência pop, uma referência da TV, e a gente entende muito essa diferença entre o que é ficção e o que é realidade, mas serve para exemplificar essa noção de como a bruxa se presta diante dos deuses, ou como o sacerdote, o praticante de magia no geral, deve entrar na presença de algum espírito com respeito, com reverência. Então eu gosto muito da série Desalma porque traz, na minha opinião, esses aspectos do paganismo que andam sendo esquecidos, e a gente mencionou anteriormente no vídeo. Então eu sou fã de Desalma, tá vindo aí a segunda temporada, e eu quero muito poder comentar aqui com vocês, que os deuses me deem tempo para isso, para estar gravando, e para a gente estar nessa nossa comunhão falando sobre essas tradições que com certeza vão aparecer. Eu estou em contato com algumas pessoas também, com mestres da Polônia, com um praticante de magia que é meu amigo da Ucrânia, e a gente logo vai estar comentando também sobre Veles em outros vídeos, aprofundando ainda mais sobre as tradições que tocam na adoração ao deus Veles, a esse deus de chifres, a esse deus do gado. Neste momento eu convido você que quer conhecer mais o deus Veles, que quer se aproximar da energia dele, ou você que já tem um culto organizado a Veles, a se concentrar neste momento ritualístico, para que a gente possa rezar a este Deus, pedindo pela sua bênção, pela sua sabedoria, aqui neste vídeo. Veles, Senhor do Nav, Senhor dos mortos, pastor dos prados, das colinas, dos campos. Veles, Senhor da vida e da morte. Nós invocamos o seu nome e agradecemos pela sua presença. Senhor da serpente, o urso, o Senhor da floresta, o sussurro das árvores, a voz do campo, o Pai dos grãos, o Deus do arado. Grande Senhor e verdadeiro adivinho, nós pedimos a sua bênção e o seu poder. Nós pedimos a sua bênção e o seu poder. Faça renascer aquilo que está morto. Faça acender aquilo que está apagado. Com a sua voz, tu cantastes e a terra ouviu.
Então as sementes germinaram e os mortos se ergueram de seus sepulcros. Veles, traga a força, a magia e o poder de volta. Traga a seriedade, traga o compromisso e o respeito para com as tradições. Traga o ensinamento dos teus caminhos e a coragem da tua justiça. Traz a força do urso e o espírito do lobo. Traga a visão da coruja e a sabedoria de todos os mortos que acompanham o teu rebanho. Ao Deus Veles, nós prestamos as nossas homenagens e o nosso respeito. Louvado seja e reconhecido seja pelos vivos e pelos mortos. Salve, Veles! Neste momento, eu agradeço a sua presença neste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo proposto, desse bate-papo muito honesto, sincero e direto sobre paganismo, sobre a divindade Veles, e que vocês se inscrevam no canal, fortaleçam aí a trilha folclore para a gente estar aqui produzindo mais vídeos e juntos nessa corrente de pessoas, como eu disse, apaixonadas por cultura, folclore e por tradições rurais. Deixe o seu like, ative o sino de notificações e, por favor, deixe seus comentários. Eu adoro quando a gente tem aí essa interação, quando a gente pode contar com esses comentários, porque é um intercâmbio de conhecimento. Então, se você possui culto a Veles, conta um pouco sobre a sua história com essa divindade, ou se você acabou de conhecer essa divindade nesse vídeo, conta sobre a sua experiência ao assistir, ao ouvir-me falando sobre ele, e vamos juntos! Até o próximo vídeo.